Oi, Tiago. Olá, Rosa! Meu Deus, eu estava ouvindo você e estava a ficar, meu Deus, que responsabilidade. Oi, minha gente. Espero que todos estejam bem. Agora é melhor, né? Rosa, incrível. A primeira vez que a gente se falou face a face foi alguns minutos atrás, né? É Uma verdade. hora e pouquinho atrás. E agora te vendo novamente, eu sinto a mesma coisa que eu senti quando eu vi pela primeira vez. Tipo assim, uau, que mulher. Te acho lindíssima, Rosa. Muito linda. Eu Muito também acho linda você mesmo. muito bonito. Ah, obrigado. Ganhei domingo. Já Duas ganhei o pessoas. dia. Pois é, duas pessoas lindas no vídeo. Que ótimo. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu fiquei no seu pé um bom tempo, Rosa. Desculpa ter te alugado um tempo aí pra gente fazer essa live. Mas tudo acontece no momento certo, na hora certa. Eu acredito nessas coisas também. E obrigado por aceitar falar sobre a parte da sua história aqui no Brasil para nossa página. Para nós é uma honra te ter aqui. E seja muito bem-vinda. Pode ter certeza que está subindo um monte de comentários sobre você aqui. O pessoal não para de falar, Eu te, estou te vendo. saudando. Obrigada por vocês me terem convidado. De facto, eu demorei algum tempo a poder aceitar. Aliás, eu falei com você há pouco tempo, que foi o Jaime Periarte que me disse: cara, menina, vai, é preguiça você não aceitar. E aí eu, agora com o tempo mais descansado, neste momento eu pude aceitar e marcarmos. Foi bom, é bom. Verdade, ó. Hoje era o dia, tava marcado na folhinha. Eu não acredito no destino, mas às vezes eu falo essas coisas. Tava marcado na folhinha de destino, dia 28/8. É verdade. Que ótimo. Um abraço, um beijo pro Jaime. Obrigado por isso e também por a pessoa que ele é. Gente, eu pude conhecer ele nos bastidores. Que homem educado, é um gentleman. Eu fiquei muito feliz de conhecer ele foi super amistoso comigo durante todos os momentos que eu conversei com ele. E acredito que a convivência com ele foi a melhor possível, tô certo, Foi, eu Rosa? acabei de falar com ele 20 minutos através do WhatsApp e estivemos a contar um pouco das nossas vidas e os projetos que nós talvez vamos fazer no futuro. O que é uma coisa boa, não é? Projetos de futuro com pessoas que nós gostamos. Com certeza. Rosa, eu não vou aguentar esperar até o final, estava programando essa pergunta para o final. Mas, como eu sou muito curioso, eu queria saber, houve de fato essa troca de carreira? Realmente você largou a atuação para dedicar à psicologia nesse momento ou não? Você está conciliando as duas coisas? Não, na verdade, é assim, se você faz duas coisas que gosta, vai haver uma que vai sempre ocupar um pouco mais o seu tempo, né? Então foi quase uma escolha assim, por defeito. Eu comecei a trabalhar como atriz, depois mais tarde os papéis que me davam eram sempre papéis de ingénue, não eram papéis de vilã, como na Chica da Silva. E eu pensei, não, eu se calhar vou estudar, vou voltar à universidade, vou tirar psicologia e meio que fiz as duas coisas sempre ao mesmo tempo. Durante a universidade eu fiz a novela com o Walter Avancini, ou seja, a Banqueira do Povo. Lembro-me que às vezes ia para as filmagens quando tinha acabado de fazer um exame, pronto. E uma coisa engraçada foi quando o Walter Avancini me ligou para Portugal para eu ir para o Brasil fazer a Chica da Silva. Ele disse-me, a primeira coisa que ele me perguntou é assim, já acabou o seu curso? E disse, já, então agora pode vir, disse ele. E eu fui. E foi super gostoso. As memórias que eu tenho de Walter Avancini no set de filmagem são assim incríveis. Lembro-me de duas que me marcaram. Posso contar? Sim? Então, uma foi em Portugal, aqui na Banqueira do Povo, em que Walter Avancini era um homem respeitável e todo muito sério. E toda a gente tinha muito respeito a ele. E eu estava no set de filmagens, estava no decor, eu já estava preparado para ensaiar e para fazer marcações e não sei o quê, e estava cantando, porque eu gosto de cantar. Eu canto normalmente por associação livre, pego numa música, alguém diz alguma coisa, eu lembro-me dali,
canto para os meus pacientes, canto para as várias pessoas, canto para o meu filho, pronto, enfim. E eu estava cantando e toda a gente disse, vem o Walter Avancini, vem aí. E eu disse, não, qual é o problema de eu estar a cantar? Né? E quando chega o Avancini, olha para mim e diz assim, oi, que energia boa. E eu ganhei. E outra foi durante as filmagens da Chica da Silva. Houve uma cena em que eu tinha de mostrar os meus seios para o meu noivo. E eu disse, não, eu quero uma dupla, quero alguém que faça isso, porque eu não quero fazer isso. E o Walter Avancini chamou-me ao seu gabinete, eu já tinha lá estado várias vezes, e chamou-me séria e disse, eu não te vou arranjar uma dupla, você vai ter de fazer isso, senão você volta para Portugal. E toda a gente me tinha dito, não aceites, porque ele não te pode mandar, a personagem não vai acabar. E eu disse, está bem, então eu volto para Portugal. E passado meia hora o Walter Avancini estava-me a chamar a dizer que me arranjava uma dupla, e pronto, mas foi assim tipo um complô. Toda a gente por trás a dizer, não, vai e diz isso. E eu fiz. E deu certo. Só para saber, eu acho que eu postei essa cena aqui, eu não sei se você chegou a ver. Então aquela cena era um dublê, não era você. Nossa, mas era muito parecida, Rosa. Eu nunca ia imaginar que era uma dublê. É verdade, é verdade. Uau! Agora vou adiantar tudo. Rosa, eu queria saber como você lidava com essas cenas que tinham a nudez, né? Por exemplo, o Jaime ficou, né, nu para você em uma das cenas da famosa mordidela lá. Ele falou-me dessa cena hoje. Assim, a nossa relação era ótima, éramos ótimos parceiros. Nós brincávamos, aliás, eu hoje a falar com ele ao telefone disse, não, mas vês aquela fotografia, eu estava a ser apalpada por ti, mas tu estavas a olhar para o fotógrafo, não estavas a olhar para mim. E ele disse, não, eu estava ali, eu sempre estive, você é que não se teve. Coisa da ator, né? Não, é assim, é bom que se perceba que ser atriz, ser ator, trabalhar em arte é delicado, não é? Trabalhar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as nossas memórias. O que eu acho que é preciso é ter cuidado, perceber o que é fantasia, o que é realidade, e isso eu e o Jaime fazemos muito bem, e às vezes, como você pode imaginar, Tiago, nós encontramos um ator com quem vamos contracenar e a primeira cena é uma cena de cama. E nós, olá, tudo bem, eu sou a Rosa, sou o João, vamos para a cama? Vamos para a cama. Ok. É assim, não. Portanto, eu estudei teatro, não é? Já tinha feito televisão, já tinha feito cinema. Há uma certa liberdade que é muito boa de poder estar à vontade. Mas se você reparar, todos os polaroids, eu brinco sempre, há sempre um toquezinho de malícia, há sempre ali uma brincadeira, nem que seja a mostrar um copo d'água, sabe? Ou a fazer uma cena qualquer, porque aproveita-se, é uma coisa que está no ar, é uma consumo reduzido no meu celular. Mas você está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Agora sim, deu uma travadinha, mas já voltou, já está normal agora. Deu. É isso aí. Sim. O pessoal aqui dos comentários respondeu sim. O pessoal aqui do comentário está querendo muito saber como era lidar com o figurino da Joaquina no calorzão de Maricá. Você tem algumas memórias desse figurino? Ui, tanta memória. Nós tínhamos umas almofadas que nós punhamos nas laterais dos nossos seios para unirmos os seios, para ficar aquela coisa assim meio gostosa, né? E no fim da Chica da Silva, todas as camareiras me assinaram as almofadinhas que eu usava. Foi assim, eu tenho as melhores memórias, eu tenho assim,
tipo, os realizadores, assistentes de realização, todos, adorei, foi verdadeiramente foi uma família, não é? Foi uma família. Foi muito delicioso. Nossa, eu imagino. Eu vi essas fotos com o pessoal que trabalhava na produção, né? E ver ali como vocês pareciam realmente, como você falou, uma família, né? Um círculo entre amigos, entre as pessoas que se gostam muito. Inclusive, apareceu um rapaz, em mais de uma foto, nas fotos que você compartilhou com a gente, que o Janderson Adassa, que ele ficou assim, ué, mas será que esse é o marido dela? Porque você estava abraçando ele de uma maneira tão, com tanta cumplicidade, ele queria saber se um deles era o seu marido. Não, eu nunca me casei, tá? Eu nunca me casei. Sou completamente feminista e acho que se as pessoas se gostam não precisam de se casar, não há necessidade. Sim, compreendo. Outra coisa também que vem na minha mente aqui, Rosa, eu conversei com o Matheus Pettinati, que fez o Xavier, e anteriormente a ele, com o Sânio Ribeiro, que fez um dragão na novela. Eles disseram que nos bastidores da novela tinha muita pegação. Isso é verdade mesmo? As pessoas se namoravam, se conheciam com muita liberdade, ou não era aquela coisa mais profissional e só amizade nos bastidores? Cara, eu não sei, olha, eu tive 2 namorados durante a Chica da Silva, um português e um brasileiro. Primeiro um português que eu tinha deixado cá, que ainda foi ao Brasil, e depois o pai do meu filho, que mais tarde veio para Portugal, que não tinha nada a ver com a novela. Portanto, eu acho que é um bocadinho aquilo que eu faço. Eu chego, trabalho, depois vou-me embora. Do meu grupo, a Giovana morava muito perto de mim, nós fizemos ginástica juntas, íamos para o Rio Sul, para o shopping Rio Sul juntas, jantávamos juntas às vezes. Como é que se chama? Eliana também, Lucimara, muito minha amiga, continuamos nos falando. E depois todas as pessoas do Leme, onde eu vivia num hotel, a Ana Garcia, a Glória Abreu, que assim, é a minha família, ainda trato como Dinda e como mami, sabe? Aquelas coisas, vêm cá a Portugal, eu vou ao Brasil, fico em casa delas, elas ficam em minha casa, quer dizer, é assim, a minha segunda família, aquela que me fez sentir o Rio de Janeiro como a minha casa, que ainda sinto como minha casa. Uhum. O Brasil é, digamos assim, o meu segundo lar, sim. Portanto, não sei se respondi. Então você não viu muito esse clima de todo mundo amando todo mundo, namorando todo mundo? Não. Também é um bocadinho indiscreto, portanto eu não vou responder isso. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Você falou que eu já sabia, mas você falou que você fez a Banqueira do Povo com o Walter Avancini. Uhum. Então, a partir desse trabalho em Portugal, surgiu o convite para a Chica, certo? Então, você não chegou a fazer um teste para participar da novela, não. Você foi convidada. Sim. E nem sequer fiz teste também para entrar na novela. Porque o que aconteceu foi o seguinte. Eu tinha, nessa altura, feito A Nuvem. E A Nuvem foi, assim, um filme super badalado. Eu tive um prémio internacional em Espanha, foi eleito como um dos melhores filmes de novos realizadores em Veneza. Portanto, o Walter Avancini não me fez propriamente um teste para eu entrar na novela, porque eu já tinha feito televisão, já tinha feito teatro, fui atriz revelação do ano para teatro, portanto, não tinha muito para quê. Às vezes acontece isto, às vezes acontece que os papéis nos caem no colo e nós não temos muito, pronto, não fizemos muito, só somos já conhecidos, não é? E foi um bocadinho aí que surgiu a oportunidade de trabalhar com o Walter Avancini. Ele pegou no telefone, ligou para mim, perguntou se eu já tinha acabado o curso e pronto, aí vou eu. E foi. E quando você pegou os roteiros, né, os primeiros roteiros ali na novela, você ficou
como você sentiu com relação a Joaquina? Você falou assim, eu acho que vem coisa boa por aí, ou Meu não? amigo, você sabe que estava no roteiro que a Joaquina era a mais feia. Ah, foi! Sério? Sério. Era a mais feia das irmãs. A outra era uma graça. A menina Graça era uma graça. Mas a Joaquina era feia. Portanto, então, as feias também têm direito a existir. Portanto, eu peguei naquilo e fiz. Mas foi uma delícia, foi um papel muito rico, foi assim uma coisa muito deliciosa, porque tanto as cenas que eu tinha com a Santinha, tanto depois as cenas que eu tinha com o meu marido, eu descobri toda uma coisa que eu não sabia que eu era capaz de fazer. Basicamente, eu no Brasil fui um sexy symbol. Um sexy symbol? Que é isto? Muito mais do que aqui em Portugal, de maneira nenhuma. E depois tinha 30 anos, tinha 29 anos, quer dizer, tinha um mundo pela frente, tinha tudo para fazer. E de facto eu sentia-me muito bem como pessoa, como mulher, enfim, como profissional. Queria voltar para Portugal, não sabia o que é que eu voltava a fazer, se era psicologia, se era outra coisa qualquer. Enfim, foi muito bom. Foi um período de descoberta. Foi fantástico. E falando sobre isso, desculpe, o Luciolo fez uma pergunta aqui para você. Como a experiência de atriz te ajuda na sua prática psicológica e vice-versa? Como essas duas profissões acabam te ajudando de maneira paralela? Tiago, eu acho que eu disse a você que eu gosto de histórias de pessoas. Eu percebo a evolução e porque é que elas vão por um caminho, qual é o movimento através da sua história. É, no fundo, isto de ser psicoterapeuta. É perceber a evolução a partir da história, de onde é que vêm, para onde é que querem ir, para onde é que passam, pelas dificuldades, pelas coisas boas. E isso tudo é tentar entender o outro, tentar encontrar o outro. É um encontro. Se é uma personagem ou se é uma pessoa... isso faz parte de uma coisa um bocado indiferenciada. É tudo a mesma coisa, somos pessoas. Né? Por isso eu te disse, eu quando te mandei, tipo, se prepara, que eu vou perguntar coisas sobre você, né? Ou seja, nós fizemos há pouco o live do ensaio e eu comecei tentando perguntar, e fiquei a perceber que você trabalha com jovens e que trabalha numa instituição sem fins lucrativos. Isso faz parte daquilo que eu faço, quer dizer, perceber a Joaquina faz parte daquilo que eu faço. Há tantas Joaquinas, tantas Graças, tantas Chicas da Silva por aí, que nós não damos nada por eles e eles estão aí ao nosso lado. Verdade. Você falando sobre isso, me veio na memória que a Andrea Avancini falou comigo que o pai dela dava algo chamado de DNA, que seria a alma do personagem, né? Que seria uma palavra que os atores deveriam se lembrar enquanto atuavam. Você chegou a receber essa palavra, esse DNA? Assim, Walter Avancini tinha uma coisa que me dizia sempre, é no olhar que você vai encontrar a personagem. E de facto, foi sempre no meu olhar que eu tentei perceber, até mesmo quando eu faço, por exemplo, a personagem da Índia, no Coração dos Deuses, o olhar é baixo. É um olhar baixo de submissão, mas ao mesmo tempo com medo. Ou seja, é sempre... O Avancini tinha às vezes uma maneira de dirigir os atores que era pô-los no estado emocional que ele queria, para que eles representassem uma cena. Eu nunca tive isso com ele nunca precisou, mas ele às vezes dizia-me, é o olhar. E eu fazia. Esse talvez seja aquilo que você nos está dizendo que é o DNA. Era muito gostoso, mas às vezes era também duro trabalhar com a Avancini. Você chegou a ver alguma situação entre ele no núcleo de portugueses em que houve essa necessidade dele de fazer com que o ator apresentasse alguma coisa e aí teve alguma discussão ou alguma palavra maldita em algum momento? Aliás, porque o António Marques era um senhor, né? O meu pai era um senhor, já morreu,
tinha imensa pena, e era um senhor, e ele tratava-nos super bem, nós fomos super bem recebidos. Nunca no núcleo, aliás, eu só nos pedia, era para nós falarmos com a voz mais aberta, né? Porque os brasileiros não nos entendiam, e nós tivemos de adaptar ali um bocadinho, falar assim um pouco mais aberto, né? Falar um pouco, porque senão falavam e nós tivemos de fazer isso. Isso foi uma coisa que eles nos pediam, mas nós não nos importámos de maneira nenhuma. Sim. Uma coisa interessante, que quando eu vi a novela pela primeira vez, quando eu vi o núcleo da família portuguesa, a palavra que ficou na minha mente é família. Sempre que eu lembro família, eu lembro de vocês, vem vocês na minha mente. Isso! E às vezes eu fico vendo alguns comentários de algumas pessoas no YouTube, tipo assim, eu não entendo o que eles falam. Eu fico, como não entende a português também? É só o sotaque, é diferente. Mas, cara, nós aqui em Portugal nós temos variadíssimos sotaques, né? Você vai lá para cima, para o norte, e as pessoas falam assim, né? Falam assim e dizem palavrões. E estão sempre a falar alto, e dizem caralho, dizem não sei quanto, não sei o que mais. Você vai falar para baixo, vai falar alentejano, vai falar mais devagarinho, como lá na Bahia. Sabe, eu, por acaso, passei a minha infância em Coimbra, que dizem que em Coimbra se fala o melhor português, por causa da Universidade de Coimbra. E eu falo, ao contrário dos lisboetas, eu digo espelho. Os lisboetas dizem espelho. Eu digo botelho, eles dizem botalho. Joelho, sabe, estas coisas diferentes, portanto também em Portugal é assim, mas também vocês no Brasil também, onde você esteja fala diferente. As pessoas de São Paulo têm uma maneira diferente de falar dos cariocas, até de andar, as cariocas andam de uma maneira diferente que as mulheres em São Paulo, é incrível, portanto em todo o país há isso. Sim, é uma variação linguística, né? Entrou aqui na nossa live uma pessoa que eu não posso deixar de mencionar, que vai ser a nossa próxima convidada da semana que vem, querida Geralda Lopes. Um abraço, um beijo para você. Semana que vem a gente vai estar junto. Mais tarde eu vou falar sobre ela. Seja bem-vinda à nossa live aqui. Vou dar um tempo só para ler alguns comentários, tá bom? Rosa, vamos ver o que o pessoal está falando aqui. O Arley Fagundes fala assim: português de Portugal muito mais bonito do que o português do Brasil misturado. O Tiago com TY fala: Rosa e sua inesquecível senhorita Joaquina. A Heavy falou: foram ótimos atores, adorava, parabéns. E a Nilza falou: foi perfeito os papéis dos portugueses. Pessoal, muito obrigado por todos os comentários, tá? Eu estou lendo aqui, não dá para ler todos, obviamente, mas obrigado pela participação de vocês. Ô, Rosa, eu queria que falasse para mim um pouquinho sobre cidade cenográfica, porque havia uma cidade cenográfica em uma parte e a casa dos portugueses era um pouco mais afastado. Como era o seu trajeto até lá para fazer, no caso, essas externas? O que você recorda dessa cidade cenográfica? Gente, é uma coisa que, por exemplo, aqui em Portugal não existe, não é? Não existe uma cidade especificamente feita para... Pelo menos eu não participei ainda, provavelmente agora já existe. Nós íamos, como toda a gente, de van, não é? Mas de van, apanhávamos na porta do hotel, aí vamos nós. Lembro-me das vezes irmos para o carro de alguém para poder ir andar um pouco e ter ar-condicionado. Era muito quente, mesmo muito quente. Houve um dia que eu passei mal, eu acho que eu desmaiei com o calor que estava. E, no entanto, toda a gente andava, sempre que parava, sempre que havia corte, bebíamos água, fazíamos essas coisas todas, mas... era uma sensação de pertencer a um projeto fantástico. É um projeto fantástico.
fazer parte da Chica da Silva, e nós sabemos o quão estava a ser bem recebido, e todos os dias nós nos juntávamos no hotel para ver os episódios e comentar os episódios. Era qualquer coisa de muito bom, de muito precioso, que nós gostávamos muito. Portanto, era suportável, tudo isso era suportável. Nós estávamos no meio de uma coisa que ia ser, como nós estamos a ver 30 anos depois, 25 anos depois, estamos a falar nisso, não é? Portanto, há coisas que nós vestimos a camisola, como nós dizemos aqui em Portugal. Interessante. Aqui no Brasil a gente fala, a gente veste a camisa. Parecido. É que camisola aqui não é um vestido de dormir. Camisola é uma t-shirt. Ah, então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Rosa, eu queria saber de você sobre o Brasil. A primeira vez que você chegou aqui, quais foram as suas primeiras impressões? Que foi para você que você estranhou em relação à cultura brasileira e o que você acabou, digamos que adquirindo, pegando emprestado da nossa cultura porque você achou interessante, que você achou que tinha a ver com a sua característica? Eu acho que eu já falei um bocadinho disso consigo, não é? Há pouco. Eu vivi em África dos 4 aos 8 anos e foi uma época muito importante para mim. Eu me conheci em África, portanto, tudo aquilo que eu quis fazer, a vontade, combater preconceitos, o ir para a frente, mesmo que nos digam não vás, veio um bocadinho de ter vivido em África, em que era liberdade, em que se podia fazer tudo, ir pé no chão, para a rua. Ou seja, quando eu cheguei ao Rio de Janeiro e o avião aterrou, eu desci as escadas e fiquei uma sensação, gente, este clima, esta coisa, este quente, este mormaço, isto é a minha casa, isto é a África. Foi isso que eu senti. Assim, ter voltado outra vez às minhas origens. E eu não voltei à África depois de ter vivido lá. O meu irmão teve necessidade de voltar à África, teve necessidade de voltar a Maputo, à casa onde nós vivemos, e entrou especificamente e pediu para entrar. Eu não tive, eu sou mais nova do que ele, 4 anos. Portanto, eu não tive essa necessidade, mas de facto ficou em mim uma coisa de liberdade, de trópico, sabe? E isso eu voltei a encontrar no Brasil, voltei a encontrar no Rio de Janeiro. E depois mais tarde em Diamantina, em São Paulo, em BH, pronto, em todos os lugares que eu passei no Brasil. E continuo, quando vou lá, ainda antes da pandemia, eu fui ao Espírito Santo, onde é a família do meu filho, e volto-me sempre a lembrar de facto das diferenças sociais, das condições sociais que um país tão rico como o Brasil tem. E a pensar, era bom que isto mudasse. Não sei se vai mudar enquanto estou viva, mas espero um dia ver as coisas mudarem. E depois, o que é que eu apanhei do brasileiro? Olha, havia um prato que eu fazia nos domingos, era o prato do domingo, que era picanha com feijão tropeiro. Que delícia! Que delícia! Queda com água na boca. Adorei. Você recebeu... Seu filho adorava, assim. Você recebeu uma pergunta aqui do ator Wanderson Rodrigues. Inclusive, quero mandar um abraço para ele. É um ótimo ator. Ele está sempre fazendo reproduzindo algumas cenas de Chica da Silva, e eu posto aqui. Um abraço, Wander. Ele perguntou para você... Ó, viu, Anderson? Para você. Ele pergunta para você se você recebesse um convite para novamente atuar no Brasil, você aceitaria? Claro! Mas mesmo como... Eu estou num momento muito de viragem. Terminei o meu contrato na universidade onde estava a trabalhar, ou vou terminar ainda, estou assim num momento de viragem. E estou pensando em reformular um bocadinho, porque quando se começa-se a envelhecer, quer-se começar a fazer só aquilo que nos dá prazer. Já temos este estatuto, sabe? Já não queremos ter muitos horários, coisas fixas, mas de facto poder escolher o trabalho é também uma qualidade de vida. E é isso, no fundo, que eu estou a pensar fazer. Aliás,
toda a minha conversa com o Jaime, hoje, o Jaime Pereira, hoje, foi mesmo nisso. Temos a idade que temos de fazer aquilo que nos dá mais prazer, já não tem sentido andar a correr atrás das coisas, não é? Faço meditação, tenho uma vida calma, gosto do que faço, gosto de quem sou, não sou... Enfim, estou a dizer estas coisas todas e as pessoas podem pensar que eu sou modéstia a milhas de distância, mas pronto, enfim, estamos de bem com aquilo que nós construímos e de facto construímos uma coisa que nos dá prazer. Então, por que não, se calhar, deixar uma via e ir por outra? É um bocadinho aí que eu estou neste momento e é muito gostoso. Aliás, a frase que eu tenho no Facebook é "The chaos is the beginning of a new order". Portanto, o caos é o começo de uma nova ordem. É assim. Que ótimo, então tudo pode acontecer. Rosa, não sei se você sabe, mas há aqui no Brasil a gente chama de rádio peão. Existe essa expressão em Portugal, rádio peão? Como assim? Não existe. É quando as pessoas começam a falar que alguma coisa vai acontecer, mas ninguém tem certeza. É como uma fofoca que vai rodando e todo mundo vai falando que vai acontecer, mas ninguém tem certeza. Existe alguma expressão parecida com isso? Não, esse conceito? Não? Aqui a gente chama de rádio peão, pelo menos no meu estado, né? E cresce que a Chica da Silva terá um remake em 2025 pela TV Globo e pretendem fazer esse remake somente via stream, pelo Globoplay e não pela TV aberta. Então, caso houvesse um convite, você aceitaria novamente viver ou Joaquim ou um outro personagem? Claro que sim, Joaquim, acho que não vou ter idade para isso, não. A não ser que seja uma Chica da Silva para a idade avançada, mas não. Mas claro que faria, com todo o prazer. Deixassem-me lá num cantinho a varrer com uma vassoura, eu ia. É muito gostoso o vosso país. O vosso país é assim, é incrível, é uma força da natureza, tem montes de riqueza, tem pessoas fantásticas. É bom que vocês preservem-no, que façam dele alguma coisa que vos orgulhe, sabe? Eu estou um bocadinho na expectativa do que é que vai acontecer. Sim, realmente é um ouro no nosso país. Só falta nós e os nossos governantes realmente nos darmos conta da preciosidade que nós temos, né? Sim. Não só a nossa cultura, mas também a nossa faixa territorial, é incrível. Mas em termos culturais é riquíssimo, em termos de literatura, em termos de artísticos, plásticos, música. Gente, eu cresci, a minha infância toda e a minha adolescência foi a ouvir bossa nova, quer dizer, foi a ouvir MPB. Eu sei de cor Gilberto Gil, João Gilberto, Caetano, Chico, quer dizer, grande parte daquilo que eu canto ainda hoje é Caetano e Chico, gente, de cor, não é? Portanto, há uma riqueza muito grande e os homens a cantar como se fossem mulheres, é delicioso ouvir o Chico a cantar, a falar com palavras de mulher, ouvir o Caetano a cantar espanhol nos filmes de Almodóvar, sabe? É um... Desculpa. O seu áudio voltou o áudio. Voltou. Você está falando sobre o Caetano cantando nos filmes de Almodóvar como é bonito. Isso, eu estava. Eu adoro Caetano. E eu vou ter de ligar agora o meu celular um pouquinho. Tudo bem. Peço desculpa. Porque senão tudo bem. Eu esqueci-me. Enquanto você vai ligando, eu vou ler alguns comentários. Pode ser, Rosa? Claro que sim. Ok. Então, o Caio Castro, meu amigão, né, meu colaborador também lá no Instagram da Novela Dona Beija. A gente conhece também o meu Instagram da Novela Dona Beija, @novela Dona Beija, tá aqui no Instagram. Ele falou pra Rosa que ela precisa voltar pra Diamantina. Você esteve aqui nas primeiras filmagens de Chica, não é isso, Rosa? Sim, senhora. Diamantina é um sítio raro, muito bonito. E
Cara, em Diamantina eu percebi que um dos assistentes de realização, ele virou-se para mim e disse assim, é incrível pensar que eu sou neto de uma escrava. E foi em Diamantina que nós montámos a cavalo, que fizemos aquelas cenas todas. E é como se fosse um Portugal antigo, sabe? O Portugal colonial, aquelas casinhas pequeninas. É a mesma. As pedras da calçada são exatamente as pedras da calçada da aldeia onde eu cresci depois de ter vindo da África. É como se fosse um Portugal revivido. E foi muito gostoso estar em Diamantina. Imagine, eu vi as imagens que foi gravada pelo Fernando Vieira. Que clima bom de descontração entre vocês, né? Tava muito bonito aquilo. Eu tive vontade de voltar no tempo e ir lá compartilhar com vocês. O Jackson Ramos, ele falou que você continua linda e pediu para você mandar um beijo para ele. Já! Vamos pegar mais um aqui. A Geralda Lopes, que vai participar de uma próxima live, ela falou: saudades de quando a gente ouvia sotaque nos bastidores. Ela foi uma das mucamas de Chique, ela ficou te ouvindo, viu? Eu devo tê-la ouvida também, tenho certeza. Sim. Oh, então, seguindo aqui, tem muitos comentários, eu não vou conseguir ler todos. Eu postei um pouquinho antes da sua live um vídeo que eu já deveria ter postado antes, mas eu esqueci, eu estava tão, sabe, procurando coisas, tal, e eu esqueci. Falando sobre os judeus de Portugal, né? E dessa dispersão deles em vários lugares, principalmente no Novo Mundo, devido à perseguição por causa da Inquisição. Quando você pegou esses primeiros capítulos, viu a sinopse da novela, Rosa, você chegou a se aprofundar nessa história dos judeus? Se sim ou se não, qual foram as suas impressões, ou quais eram suas impressões antes da novela, do que você já sabia, para viver essa jovem judia? Na verdade, a minha família, vê bem o meu nome completo. Desculpa. Tá, pode continuar. Não, eu só estava dizendo que o meu nome completo é uma enxurrada de nomes. E eu percebo que eu sou cristã nova. Ou seja, a minha família foi judia. Porque aqui em Portugal, as famílias cristãos novas, agora já estou perdida, mas pronto, são aquelas que têm em sobrenomes algum nome de árvore, e eu sou Castro Moreira de Oliveira. Portanto, eu tenho certeza absoluta, a minha família foi cristã nova. E isso é uma coisa que ainda nós temos aqui em Portugal. Por exemplo, há os judeus sefarditas, que são os judeus da Península Ibérica, portugueses e espanhóis, que, por exemplo, mais tarde tiveram de ir para a Holanda, porque foram perseguidos. A Inquisição em Portugal e na Espanha foi terrível, mas na Holanda não. E nós, por exemplo, há um filósofo super conhecido, que mais tarde também foi uma espécie de precursor da psicologia, que nasceu em Portugal. Portanto, também teve de sair, teve de fugir. Portanto, isso é uma parte da história que é muito negra, da história portuguesa. Há várias partes da história muito negras da história portuguesa, não é? E desde que eu me lembro de gente, eu ouço falar sobre isso. António Lobatunes, Memorial do Convento, uma quantidade de outras obras que nos fazem pensar, filmes espanhóis, em que percebemos o quão a Inquisição foi terrível. No outro dia, eu estava na minha cantina. A minha cantina é uma espécie de boteco, onde toda a gente sabe o meu nome, onde toda a gente sabe o que é que eu gosto de comer, o que é que eu gosto de beber. Não preciso de pedir grande coisa, já sabem qual é o pão, o queijo, pronto, aquilo que eu gosto, que eu não gosto muito de carne, gosto mais de peixe, pronto, e já me dizem. E não havia lugar para nos sentar, e eu dava ali um bocadinho, porque eu não tinha reservado, agora ia dizer sítio, mas não posso dizer sítio, porque no Brasil sítio é outra coisa. Não tinha reservado lugar para me sentar, e
olhei para uma mesa, estava um senhor e disse, desculpe, não se importa que eu me sente, eu não tenho lugar para me sentar. Claro, não sei quanto, e o senhor era um senhor brasileiro, de São Paulo, e que não sabia o que é que havia de pedir. E então ele pediu uma alheira. Uma alheira que é aquilo que os judeus, cristãos novos, faziam para ninguém percebesse que não estavam a comer carne, não comiam carne de porco. Dentro da alheira, uma espécie de chouriço, uma chouriça, tinham carne de frango. E disse, olha, come essa alheira, que é muito boa. Ou seja, tudo é como se isto fosse um marco na nossa história. Eu sinto vergonha. Eu tenho uma paciente minha que é judia, sefardita, e que ainda há uma segregação do papel da mulher nesta comunidade. Portanto, isto é perpetuado de geração após geração, ainda até aos dias de hoje. E isto sim interessa-me, e por isso me foi tão grato, me foi tão bom fazer uma novela de época, não é? Porque há uma verdade de história e no fundo nós também queremos fazer parte de pôr à vista, de mostrar às pessoas o que é que aconteceu que nós não concordamos, não é? O que é que aconteceu com os judeus, o que é que aconteceu com o Marquês de Pombal, que andou a perseguir os judeus e que fez uma quantidade de coisas. Enfim, esta é uma parte da história negra de Portugal. Sim, entendo. Eu queria agora falar sobre um pouco sobre o elenco, tá? Eu vou falar o nome de algumas pessoas. Aí, se você não recordar, não tem problema não, Rosa. Fica tranquila. Eu já não me lembro o que é que eu jantei, meu Deus. Não, há 26 anos atrás. Mas se você lembrar, ok? Aí se você lembrar, você pode falar uma palavra, uma frase de como era a sua relação ou como você via aquela pessoa naquela época. Eu vou okay? sair mal, eu vou me sair mal. Não vai não. Eu vou falar só de pessoas do seu núcleo, pessoas que contracenaram com você. Okay. Tá bom? Bora lá. Vamos lá. Ileá Ferraz, que fez a Fátima. Ah, claro, então não me lembro. Gente, eu gostava imenso dela. Super profissional. Essa é aquilo que eu mais me lembro dela, super profissional. Ótimo. Miriam Pires, que foi a sua sogra por um tempo, foi a dona Bem-vinda. Que coisa bonita aquela senhora. Não importava de ser ela, coitada dela. É o que eu me lembro. Guilherme Piva, que fez o José Maria. Yes! Que foi... Que qualquer coisa. Eu tenho que ir para ali, porque senão o que vai acontecer é que eu vou ficar sem bateria. Sem bateria. Eu vou ok. para o chão. O grande Guilherme Piva foi meu amigo. É meu amigo. Já não nos vemos há séculos, mas, enfim, foi super delicioso. Nós brincávamos imenso. Adoro. Adorei conhecê-lo. Você falando isso, eu me lembrei. As cenas de vocês dois são divertidíssimas. Que cenas engraçadas são essas? Você levando ele pra cozinha, dando beijinho. Ai, gente. É muito engraçado. Ficou maravilhoso. A química é muito boa. Olha, diz. Pode falar, não pode seguir. Não vou dizer que eu acho que há uma versão cortada daquela do beijo. Em vez de ser uma laranja, eu acho que eles me arranjaram uma banana. Isto é o que eu acho. Eu fiquei com uma banana. Mas eu acho que foi cortada porque era demasiado pornográfico. Mas eu estava perfeitamente inocentemente a fazer com a banana aquilo que eu fazia com a laranja. Não havia problema nenhum. Sim. Aqui no Brasil essa cena, se não me engano, ela foi cortada, porque tem você falando sobre essa cena, mas eu não encontrei essa cena da banana. Isso, vê? Acho que ela foi cortada. Pois é, que pena. Giovanna Antonelli, que fez a Elvira.
Grande Giovana, meu Deus me valha, vivia perto de mim. Quantas vezes nós não fomos fazer ginástica juntas? Ao Clube Leme. Sim, adoro. Vamos ver aqui. O Dalton Vig, que fez o Inquisidor. Cara, era pesado aquele papel, né? Mas eu sei que depois mais tarde eu não vejo muita televisão. Mas é um baita ator agora neste momento, não é? É muito bom neste momento, ele trabalha muito bem, ele é muito bom ator. E você falando dele, eu tenho uma curiosidade. Houveram 2 atores que fizeram um sotaque português, né? Assim, na verdade, 3. Sim. Ele, o Sérgio Brito, que fez o Conde Valadares, e Timoso. O padre. Isso, o padre. O que você achou do sotaque deles? Eles conseguiram reproduzir aquilo da maneira como vocês falam? Ou você acha que ficou faltando um pouquinho? A pessoa que fez mais próximo foi mesmo o padre. Nós às vezes brincávamos com os outros quando eles faziam. Porque não é fácil, não é? Porque o português de Portugal tem um R quase russo. Então não é fácil. É muito mais fácil para nós. Eu não falava português nas ruas do Rio de Janeiro. Eu passava por carioca. Eu punha uma havaiana, um vestido e ia para a rua. Não... Falava brasileiro, né? Agora falar brasileiro, falar português é um pouco mais difícil. Mas o padre fazia bem. Quem fez uma transição muito boa também foi o Gonçalo Diniz, porque ele falando português de Portugal, eu falei assim, gente, é a mesma pessoa, e falando sotaque brasileiro, tipo assim, limpo, sem nada. Eu achava incrível isso. Mas o Gonçalo já tinha estado a trabalhar em Espanha, na América Latina, ou seja... Não sei que país da América Latina antes de estar em Brasil. Portanto, ele já tinha aberto a boca, porque os portugueses falam de boca fechada. Os portugueses falam de boca fechada. Então, se você for às ilhas, aos Açores, e falam assim, falem que tinha pessoa, de que é influência francesa. Então de toda essa questão, uma determinada região é bem mais fechada. Sim, foram muitos franceses para os Açores e eles falam assim, falam que tinha chove e falam que os olhos assim, tudo. Portanto, tem a ver também um bocadinho com essas influências culturais. Mas sim, o Gonçalo está bem, o Gonçalo está cá em Portugal, teve uma filha há pouco tempo, salvo seja, sou um bocadinho perdida no tempo, mas no outro dia trocámos mensagens através do Instagram. Certo. E a Anabela Teixeira, que foi a senhorinha Graça, como é que era a relação de vocês nos bastidores? Nós éramos irmãs, nós éramos boas, vivíamos no mesmo hotel, tínhamos grupos diferentes, mas era boa a relação, até mesmo cá em Portugal. Depois, mais tarde, eu me cruzei com ela, eu fiz uma série com ela e até com a minha mãe. Também fiz uma série com a minha mãe. Nós não tínhamos muitas questões, não entrávamos mais por um grupo, mais por outro, assim, juntos não estávamos muito, a não ser quando íamos para as filmagens. Entendi. E com a sua mãe, a Lídia Franco, que fez a Dona Guiomar. Inclusive, eu estava vendo o filme que você fez com ela. Maldição Marialva. Isso, que filme maravilhoso aquele, gente. Eu nunca vejo ver o filme não, mas eu adorei. Eu falei assim, gente, muito, muito bom. Sim. Que atuação. A nossa relação, lembro-me da cena da estalada, né? Uma bufetada que ela teve de me dar. E para ela se convencer que me tinha de dar uma bufetada, isto foi difícil. Foi super difícil. Mas lá conseguimos que ela não estivesse preocupada que não me ia magoar. Lá conseguimos. Parece que ali ela deu com uma vontade, bastante vontade. Ela ensinou com muita vontade. Acertou? Não, acertou? Não doeu. Não doeu? Não doeu.
Uau, que bom! Mas foi quase um susto, que fez logo que eu ficasse... E as lágrimas começaram a cair. Havia ali uma tensão, não é? Bastante. Essa cena, quando eu vi pela primeira vez, gente, eu tenho que gravar essa cena e colocar, porque que tapa foi aquele? Foi uma cena. Eu peço desculpa estar aqui com um bocadinho, parece que eu estou a enjoar as pessoas de estar aqui, mas é porque, enfim, não carreguei o meu celular. Foi uma cena forte, é uma cena forte. E Antônio Marques, que foi o seu pai, que infelizmente não deixou. O Antônio Marques era um senhor. Toda a gente sabia que ele era um senhor. Às vezes eu, mais gaiata, há um lado mais gaiato meu, não é? Mais gaiato é mais de criança. Brincava e ele dizia, tá gaiata, seriedade, séria. E eu fazia o que ele queria, mas não me chateava muito, não. E que incrível profissional ele era, né? Incrível. Agora falando um pouco sobre cenas. Uma das cenas que mais chamou a atenção do público as suas cenas com a Rita Ribeiro, que atualmente é a Rita Davis, a Úrsula, né? As famosas aulas de religião ali. Essas cenas arrancam risadas e fazem com que todo mundo fique, né? Tipo assim, nossa, ela tá falando que isso... As pessoas ficam dessa forma. Quando voltei a vê-las, fiquei... Como era possível que duas miúdas estivessem a falar de coisas tão... de uma forma tão... Como é que... Ainda ontem estava a ver uma cena, mas nós ensaiávamos as cenas muito bem ensaiadas. Ela vinha ter comigo ao hotel e nós ensaiávamos muitas vezes e aquilo era taca-taca. Mas entrava logo no sítio certo. Mas era para entrar, e também, vocês brasileiros a fazer televisão é muito isto, não é? É taca-taca. E era uma delícia fazer as cenas com ela. Porque havia o olhar, havia o gesto pequeno, sabe, aquela coisa toda muito cirurgicamente estudado. Era uma delícia trabalhar com ela. Acho que ela deixou de ser atriz, não é? Sim. Atualmente ela está nos Estados Unidos e tem se dedicado à fotografia. Tem uma família linda, inclusive. Se não me engano, 3 ou 4 filhos. São 3 filhos. Bastante, né? E as cenas que mais chamam a atenção de vocês duas é falando sobre a serpente, a famosa serpente, o pecado e o pecado original. Menino, vou te contar as conclusões que a personagem Joaquina arranjava, que o melhor era albergar na sua cova o maior número possível de serpentes. Isto é assim, tipo feminismo elevado ao infinito. Você tinha alguma piada interna dos atores com relação a esses textos? Eu acho que das duas ou não? Acabou a cena, a gente ri, depois cada um ficava na sua. Eu acho que não. Eu acho que toda a gente achava que eram boas cenas, muito bem escritas, diga-se de passagem. Muito bem escritas, mas não havia assim uma piada específica em relação. Mas havia tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, Tiago. Entendi. Vou falar em bem escrita, você chegou a conhecer o Adamo Ângel no final da novela, junto com todo o elenco, certo? Sim. E você chegou a fazer alguma pergunta para ele sobre essa personagem ou não? Só ouviu de longe? Não me lembro, já não me lembro, Tiago. Já foi há tantos anos. Eu estou regindo demais. Tudo bem, não tem problema. Outra cena que eu gostaria de saber também é a sua caída na escada, em que você vê o Sr. Félix e a Graça juntos e você cai da escada. Aquilo ali também foi um dublê, correto? Que fez aquela cena. Cara, eu não me lembro dessa cena.
Acho que você não caiu da escada, não. Caiu. Não deve ter caído. Acho que não. Então foi dublê. Ninguém queria que eu tivesse caído. Não me lembro dessa cena, juro. Lembro-me da minha morte. Morri muito bem matada. Então vamos falar sobre essa morte. Como é que foi a preparação para essa cena? Que cena, falar nisso? Eu acho que do que eu me lembro, porque eu ontem estive a ver algumas cenas, e do que eu me lembro foi que eu morri e toda a gente bateu palmas e eu me levantei e disse assim, espera lá, eu não tenho mais uma cena para fazer, não me posso despedir de mim, não. Mas foi uma boa cena, lembro-me de ter sido uma boa cena. E a cena anterior também da entrega da criança para a minha irmã e para o Sr. Félix, também foi uma boa cena. Era engraçado, havia atores que usavam uns cristalzinhos, que nós não usávamos, os portugueses não usavam, não. Uns cristais que faziam chorar. Ah, tá. Não, nós não usávamos. Aquela cena estupenda. Eu não consigo olhar, por exemplo, pro núcleo de vocês, para a novela inteira, mas pro núcleo de vocês principalmente, e falar assim, gente, isso é ficção, não é ficção. Tamanha verdade que vocês conseguiram passar. Tiago, você acredita que a única cena que a minha mãe comentou como uma boa cena que eu fiz foi a cena em que eu tive a minha criança. Ai, minha filha, tu estavas tão bem, parecia mesmo verdade. Foi a única cena que a minha mãe comentou. Que engraçado, não é? Há aqui uma coisa que é uma identificação com o ator, das pessoas que veem, é uma identificação, uma espécie de espelho. O ator é um espelho das pessoas, é um fenómeno de espelho. É muito engraçado que nós estamos a falar nisto e há um ano passado, no final do ano passado, está a fazer um ano, eu fiz parte de um congresso de uma sociedade científica que eu faço parte, que é uma sociedade que também é portuguesa e também é brasileira. Temos um intercâmbio. E eu fui a responsável pelo sarau cultural, coisa que nós aqui não temos, sarau cultural de congressos. Né? E o que acontece é que alguém no público do sarau cultural me reconheceu como uma atriz Chica da Silva. Foi engraçado. Mas seu papel foi memorável, pelo menos aqui no Brasil a gente ama, e na América Latina também, viu? Tem pessoas, na verdade, Rosa, que te odeiam, né? Odeiam a personagem, não gostam dela. Mas eu tenho uma certa queda para fazer, ou psicopatas, ou vilãs, também já fiz uma lésbica psicopata, portanto eu tenho, porque há uma coisa que é assim, eu consigo fazer com que as pessoas entendam porque é que eu sou má. Sabe, e numa novela que eu fiz, Os Jardins Proibidos, eu menti. E eu consegui que por uns tempos o protagonista principal pensasse que ele me tinha engravidado ou tinha ido comigo para a cama. E toda a gente dizia, oh, coitadinha, ela mentiu, mas foi por amor. Portanto, elas ficavam do meu lado. Sabe? Uma coisa. Eu era má, mas havia uma razão para nós sermos má. Aliás, como todas as pessoas que têm comportamentos que não são os melhores, há uma razão porque elas agem dessa determinada maneira. A Nilza perguntou aqui para você nos comentários se você achou coerente o final da Joaquina ali, ou se você pudesse, você reescreveria essa história. Sabe que eu nunca pensei nisso? Nunca pensei nisso. Eu lembro-me que no final da Chica Silva eu fui ter com a Vancina e disse, eu quero ficar aqui a trabalhar no Brasil. E a Vancina disse, está bem, então se houver um novo projeto, eu te chamo. Depois eu vim para Portugal, comecei a trabalhar como psicóloga, tive o meu filho, a vida teve outros caminhos, entretanto a Vancina morreu, foi uma perca imensa, não é? Sim. Mas há coisas que a gente nem sequer pensa muito, no meio da vida corrida, nem sequer pensamos muito nisso. Por acaso o meu filho perguntou-me isso no outro dia. Então você não mudaria? Se você nunca pensou a respeito? Eu acho que foi um bom fim, ficaram todos felizes, eu morri, pronto, ficaram felizes.
Crianças bem cuidado, é o que interessa. Algumas pessoas comentaram quando eu postei essa cena, Rosa, de que, de fato, você não teria, a personagem, né, não teria se redimido. Ela entregou porque ela só queria ver um futuro melhor para o filho dela. Você concorda com isso? Qual redimido? O que é essa coisa do redimido, gente? Que é isso? Por amor de Deus! Ela sofreu tanto, a Joaquina sofreu tanto, gente. Então, sabia que só quando tocava cravo, quando a irmã tocava cravo, coisa com... Não! Pelo amor de Deus! Vem com essa não! Ai, Rosa, muito bom. Nós estamos encaminhando para o nosso final da nossa live. E antes da gente terminar, eu gostaria de reservar para você o tempo, se você quiser falar de algo que você achou que não foi dito, que você gostaria de dizer. E também se você tem algum projeto, algo que você gostaria que as pessoas seguissem, acompanhassem, ou mesmo divulgar o seu Instagram, o tempo é seu. Tiago, foi muito bom o conhecer. Foi assim uma pérola que a vida nos dá. Foi muito bom conhecer você. O meu Instagram é Rosa Castro André. Basicamente eu não ligo muito a Instagram. Acho que divulgo mais, sei lá, viagens, algumas coisas de trabalho, como reuniões que eu tenho fora de Portugal, em Praga, em Berlim. Eu acho que também, mais tarde ou mais cedo, eu vou voltar a ser atriz. Uma vez um ator e produtor português perguntou-me, então e agora já não és atriz? E disse, uma vez atriz, para sempre atriz. Não, acho que estou muito grata e foi assim um presente que você, Tiago, me deu, fazer aquela retrospectiva toda, eu pensei, eu fiz isto, ver a mesa no meu quarto está cheia de fotografias, porque eu não sou propriamente uma pessoa organizada. Portanto, eu ponho as fotografias todas juntas, eu pus lá em cima, fui tirando fotografias, mandando para você. E isso deu-me... Foi bom, sentir-me bem por alguém reconhecer um trabalho que eu fiz. Foi muito delicioso. É só isso mesmo. E o prazer foi meu. Você sabe que enquanto eu estava fazendo a sua trajetória, né, porque eu estava montando as postagens para fazer essa trajetória aqui, eu falei, gente, que atriz maravilhosa. Eu realmente, eu não tô falando isso por demagogia, porque eu quero ganhar essa amizade, não, mano. Mas porque realmente, eu vejo nos seus trabalhos e como você consegue fazer isso, eu acho incrível quem atua, mas realmente tem algumas pessoas que têm algo especial. Que é incrível como você realmente, quando eu te vi nas novelas, nos filmes que eu assisti, nos trechos que eu assisti, gente, não é a mesma pessoa, ela tá vivendo, ela realmente é aquela pessoa. Sabe? Então eu fiquei boquiaberto com a sua capacidade de se transformar em outra pessoa e de colocar verdade nos seus olhos e na maneira como você interpreta. Então eu sou muito grato por ter acesso à cultura através de vocês, atores, atrizes, que fazem com que eu, como ser humano, tenha uma visão diferente de quem eu sou, porque eu estou aqui, para onde eu quero ir ou onde eu estou indo. Né? Então, as novelas elas podem servir como um grande serviço social de fazer para a gente realmente olhar para a vida de um outro ângulo e até analisar a nossa própria vida. Então, muito obrigado por tudo. Mas é isso que é arte, não é, Tiago? É isso que é arte. Arte é o veículo do nosso mundo pulsional, da nossa fantasia, das nossas emoções. É levar os outros a pensarem sobre o seu próprio mundo interno. É isso que é arte. E de facto, quando eu decidi ser atriz, decidi para aí aos 16 anos, essa
também foi um bocadinho o resultado de uma certa desilusão de estar a viver numa parte do mundo, uma parte de Portugal que não tinha acesso. Quando eu decidi começar a ler desenfreadamente, foi também para fugir a uma realidade que eu não gostava. E é bom que as pessoas percebam que é possível fazer isso, não é? Que é possível percebermos que o que estamos a viver neste momento pode não ser o resto da nossa vida. Há sempre o primeiro dia do resto da nossa vida, mas não precisa de ser para sempre um sofrimento ou para sempre uma coisa má. Há uma coisa que é pensar no futuro como uma coisa melhor e construir, trabalhar. É engraçado que a última palavra daquela entrevista que eu dei quando estava em Los Angeles foi: então o que é que você quer fazer? Trabalhar. Trabalhar. Mas não é o trabalho que é o mais importante na vida. Há um grande escritor português chamado Miguel Torga. Eu li imensos livros de Miguel Torga ainda em Coimbra. Eram daqueles livrinhos que se abria com uma faca. Não tinham as páginas cortadas, tinha que se abrir com faca. E ele diz uma coisa fantástica, ele diz que o que é mesmo importante na vida é a nossa vida emocional, é a nossa vida, são as nossas relações afetivas. O resto é só para percebermos que é tudo inútil, a não ser as nossas relações afetivas. Ele também viveu no Brasil, era filho de portugueses e foi por causa de um tio brasileiro que foi para o Brasil e depois mais tarde voltou para Portugal e estudou a medicina em Coimbra, onde ficou a viver. Eu de vez em quando via, eu era uma figura alta, austera, passava nas ruas de Coimbra. E isso, de facto, é bom que a gente não perceba que não vale a pena. É bom que nós trabalhemos, é bom que a gente faça o que nos dê prazer. Eu, por exemplo, gosto de histórias de pessoas, é isso que eu gosto. Tanto como atriz, como psicoterapeuta. Mas é a minha vida pessoal, é a minha vida afetiva que é mais importante. E o prêmio quem ganha, gente? Não percebi o que você disse. O prêmio quem ganha é a gente. Por tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você recebe, reflete e absorve do mundo, você coloca na sua arte e nós recebemos o presente. Mas vocês me dão de volta também agora, né? Então a gente está reciclando, hein? É um ciclo. Rosa, obrigado. Obrigada, eu. Igualmente, se precisar de mim, estou no WhatsApp. Pode mandar um WhatsApp pra gente se precisar divulgar qualquer coisa. Ou quiser algum. Ah, que ótimo! Ó, quando eu for para Portugal, Lisboa. Vem cá um cantinho pra você. Ah, fechou, Rosa. Já vou pensar na minha viagem já. Ó, que ótimo! Os portugueses são um povo maravilhoso. Recebem muito bem, você vai ver. Tá bom? Aí eu quero. Não vou morrer sem antes ir para Portugal. Não faça isso. Vá para a Grécia, vá para Portugal. Não deixe de ver a Europa, por amor de Deus. Tá, pode deixar. Já tá na minha lista aqui de metas para até encerrar a minha vida, para zerar a minha vida. Pode contar comigo. Que beijo ótimo. para você e para toda a gente. Muito obrigada por me darem esta sensação de que sou especial, esta sensação de reconhecimento, de validação. Muito obrigada. Tchau. Por nada. Nós agradecemos. Ótima noite para você, querida. Boa noite para você também. Obrigada. Obrigado.